Hoje é quarta-feira de milagres urgentes. Você sente o peso das correntes invisíveis que aprisionam sua alma, o frio das portas cerradas que bloqueiam seu caminho, a densidade das trevas que obscurecem sua visão de um futuro próspero e livre? Sim, hoje, nesta quarta-feira de milagres urgentes, o céu se inclina para ouvir o clamor dos corações aflitos. Não desvie o olhar. Não se permita vacilar, pois a promessa de um rompimento divino está prestes a se manifestar em sua vida. Permaneça firme até o fim desta jornada de fé, pois a libertação está à porta e as chaves estão em suas mãos, prontas para serem usadas pela palavra que tudo pode. Ó alma cansada, que carrega o fardo das dívidas, da escassez que sufoca, da ansiedade que corrói a paz. Você se sente enredado em uma teia de limitações financeiras, como se cada esforço fosse em vão, cada semente plantada caísse em terra estéril. As portas da provisão parecem seladas, os caminhos da abundância obstruídos por muralhas intransponíveis de impossibilidade. O desespero sussurra em seus ouvidos, tentando convencê-lo de que não há saída, que esta é a sua sina. Mas eu lhe digo, não é. Há uma voz mais alta, um poder que transcende toda barreira humana, um nome que faz tremer os alicerces do inferno. Este é o dia da sua virada. Este é o dia em que o impossível se curva diante da fé inabalável. Prepare-se, pois o que Deus fará hoje será um testemunho vivo de sua majestade e de seu amor incondicional por você. Sinta a urgência no ar, a expectativa que precede o extraordinário. Sinta a promessa ecoando em seu espírito, um chamado para a liberdade plena que está à sua espera. Efatá, Efatá, abre-te, porta da provisão, abre-te, caminho da abundância, que cada grilhão financeiro, cada corrente de miséria e escassez seja agora estraçalhada pelo fogo consumidor do Espírito Santo, que a maldição da pobreza, que insiste em se agarrar como um parasita, seja arrancada de sua raiz mais profunda. Ó Senhor poderoso, em teu nome clamamos que a escassez se transforme em superabundância, que a dívida se desfaça em prosperidade, que a falta se converta em transbordamento. Como está escrito em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Que esta verdade se materialize agora. Efatá. Amados, esta não é uma promessa vazia, um mero consolo para o seu momento de aflição, um paliativo para a sua dor. Filipenses 4,19 é um decreto celestial, uma declaração de soberania divina sobre cada área da sua vida, especialmente sobre as suas finanças. Pense no contexto desta passagem. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, uma igreja que, apesar de suas próprias lutas e perseguições intensas, havia demonstrado uma generosidade excepcional, enviando ofertas para sustentar o ministério do apóstolo, mesmo quando ele estava na prisão. Eles semearam em meio à escassez e à adversidade. E Deus, em sua fidelidade inabalável, respondeu com uma promessa de provisão que transcende a lógica humana e as limitações do mundo. As riquezas na glória em Cristo Jesus não são apenas bens materiais passageiros, mas uma fonte inesgotável de recursos espirituais e terrenos, que se manifestam quando vivemos em alinhamento com a vontade e os princípios de Deus. É a abundância que vem da sua natureza divina, não da nossa capacidade limitada ou do nosso esforço humano. É a provisão que se derrama não porque merecemos, mas porque Ele é fiel e bom. Você tem semeado com fé e obediência? Tem sido fiel no pouco que lhe foi confiado? Então prepare-se para o muito que está por vir, para o transbordamento que Deus tem reservado para você. Mas a palavra de Deus vai além, revelando princípios eternos e chaves celestiais para a sua prosperidade.
Em Deuteronômio 28:12, lemos uma promessa que ressoa com poder. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Imagem poderosa e gloriosa. O próprio céu se abrindo, não apenas para a chuva literal que sustenta a vida, mas para liberar os tesouros divinos sobre cada obra das suas mãos. Isso significa que cada projeto que você iniciar, cada ideia que você conceber, cada esforço que você empreender com fé e diligência, será abençoado, frutificará abundantemente e prosperará além de suas expectativas. Pense na nação de Israel, que dependia diretamente da chuva para suas colheitas e, consequentemente, para sua subsistência. A promessa de Deus era que, ao obedecerem aos seus mandamentos, Ele abriria as janelas do céu. Não só para a chuva literal, mas para uma prosperidade tão vasta e sem precedentes que eles emprestariam a nações inteiras, sem nunca precisar tomar emprestado de ninguém. Isso fala de uma inversão de papéis radical, de sair da posição de devedor para a de credor, de sair da escassez para o transbordo ilimitado. Você está pronto para essa inversão divina em sua vida financeira? Você crê que o seu Deus pode transformar a sua realidade de devedor para credor, de dependente para provedor, de necessitado para abençoador? E não podemos esquecer de Malaquias 3:10, um texto que muitos evitam ou interpretam mal, mas que é a chave fundamental para desbloquear as janelas do céu e as comportas da bênção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Aqui, o próprio Deus nos convida a testá-lo, a provar sua fidelidade. Que audácia divina, que confiança inabalável em sua própria palavra. Ele nos desafia a sermos fiéis em nossa mordomia, a reconhecermos que tudo o que temos e somos vem dele. E em troca, ele promete um derramamento de bênçãos tão grande que não teremos onde guardar. O contexto histórico de Malaquias revela um povo que havia se desviado da fidelidade, roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, e por isso viviam em escassez, enfrentando pragas e dificuldades financeiras. Mas a promessa de restauração era clara e condicional. Ao retornarem à fidelidade, as janelas do céu se abririam e a bênção viria sem medida. Não é sobre o valor monetário que você entrega, mas sobre o princípio da obediência, sobre a fé que move a mão de Deus em seu favor. Se você tem sido fiel, continue perseverando. Se não, este é o dia propício para realinhar suas finanças com os princípios celestiais. O que você tem retido pode estar bloqueando o seu próprio milagre e a sua própria bênção. Pense na viúva de Sarepta em 1 Reis 17. Em meio a uma seca devastadora e uma fome generalizada que assolava a terra, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho, antes de morrerem de inanição. Mas Elias, o profeta de Deus, pediu-lhe para primeiro fazer um bolo para ele. Em um ato de fé radical, de obediência que desafiava a lógica, ela obedeceu. E o que aconteceu? A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou, até o dia em que o Senhor enviou chuva abundante sobre a terra. Este é um milagre de multiplicação sobrenatural, de provisão divina em meio à mais profunda escassez e desesperança. Não foi a quantidade insignificante que ela tinha que ativou o milagre, mas a qualidade de sua fé, sua obediência e sua generosidade em meio à sua própria necessidade. Você pode sentir que tem apenas um punhado de farinha, um resto de azeite, que seus recursos são mínimos. Mas se você entregá-lo nas mãos de Deus com fé,
Ele pode transformá-lo em uma fonte inesgotável de provisão. E em 2 Coríntios 9:8, a promessa se expande ainda mais, revelando o propósito da prosperidade divina. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Não é apenas sobre ter o suficiente para si mesmo, mas ter toda a suficiência em tudo, e não apenas para nós mesmos, mas para abundar em toda boa obra. Isso nos eleva a um patamar de prosperidade com um propósito maior, um propósito celestial. Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção, para que possamos estender a mão aos necessitados, para que possamos financiar o reino de Deus na terra, para que possamos ser canais de sua graça e amor para um mundo em carência. É uma prosperidade que flui, que não estagna, que não corrompe o coração, mas que se torna um canal da graça divina para o mundo. O propósito da sua prosperidade não é apenas o seu conforto pessoal ou a sua segurança material, mas a expansão gloriosa do reino de Deus na terra. Qual é a aplicação prática para você hoje, nesta quarta-feira de milagres urgentes? Primeiro, examine suas finanças com honestidade e transparência diante de Deus. Reconheça as correntes que o prendem, as dívidas que o sufocam, a mentalidade de escassez que talvez você tenha abraçado inconscientemente. Segundo, arrependa-se de qualquer incredulidade ou desobediência aos princípios financeiros de Deus. Peça perdão por não confiar plenamente em sua provisão. Terceiro, ative sua fé de forma audaciosa. Comece a declarar a palavra de Deus sobre suas finanças com autoridade e convicção. Proclame Filipenses 4:19, Deuteronômio 28:12, Malaquias 3:10, 2 Coríntios 9:8 sobre sua vida diariamente, até que essas verdades se tornem a sua realidade. Quarto, seja um semeador generoso. Seja fiel nos dízimos e ofertas, seja generoso com o necessitado, seja um canal de bênção para o reino. Quando você dá com um coração alegre, você abre as comportas do céu para receber uma colheita abundante. Quinto, seja um bom mordomo. Gerencie com sabedoria o que Deus lhe confia. Evite dívidas desnecessárias. Planeje seu futuro financeiro sob a orientação divina. A prosperidade não é apenas um evento sobrenatural isolado, mas também o resultado de princípios divinos aplicados com disciplina, sabedoria e fé inabalável. Efatá. Que a mentalidade de escassez seja quebrada agora, estilhaçada em 1000 pedaços. Que a vergonha da dívida seja removida de sua vida para sempre. Que cada porta de oportunidade financeira se abra de forma sobrenatural e inesperada. Que você receba ideias divinas para novos negócios, para investimentos sábios, para soluções criativas e inovadoras, para seus desafios financeiros mais complexos. Que o favor de Deus o encontre em cada transação, em cada negociação, em cada projeto que você empreender. Que o dinheiro venha até você de fontes inesperadas, de maneiras que só Deus pode orquestrar e realizar. Que a sua conta bancária reflita a glória de Deus, não a limitação humana ou a crise econômica. Que você seja um testemunho vivo da provisão ilimitada e da fidelidade do Altíssimo. Efatá. Sinta o poder desta declaração ressoando em seu espírito, quebrando cada fortaleza de pobreza, de falta e de miséria, e estabelecendo um novo padrão de abundância e transbordamento em sua vida. Não é apenas um desejo piedoso, é um decreto profético que se manifesta agora. Você sente as ataduras da alma, os nós emocionais, as feridas não cicatrizadas que o prendem a um passado de dor, de rejeição, de traumas profundos. A amargura que envenena, o ressentimento que corrói, o medo que paralisa, a culpa que esmaga, o complexo de inferioridade. Hoje é quarta-feira de milagres urgentes.
Você sente o peso das correntes invisíveis que aprisionam sua alma, o frio das portas cerradas que bloqueiam seu caminho, a densidade das trevas que obscurecem sua visão de um futuro próspero e livre? Sim, hoje, nesta quarta-feira de milagres urgentes, o céu se inclina para ouvir o clamor dos corações aflitos. Não desvie o olhar. Não se permita vacilar, pois a promessa de um rompimento divino está prestes a se manifestar em sua vida. Permaneça firme até o fim desta jornada de fé, pois a libertação está à porta e as chaves estão em suas mãos, prontas para serem usadas pela palavra que tudo pode. Ó alma cansada, que carrega o fardo das dívidas, da escassez que sufoca, da ansiedade que corrói a paz. Você se sente enredado em uma teia de limitações financeiras, como se cada esforço fosse em vão, cada semente plantada caísse em terra estéril. As portas da provisão parecem seladas, os caminhos da abundância obstruídos por muralhas intransponíveis de impossibilidade. O desespero sussurra em seus ouvidos, tentando convencê-lo de que não há saída, que esta é a sua sina. Mas eu lhe digo, não é. Há uma voz mais alta, um poder que transcende toda barreira humana, um nome que faz tremer os alicerces do inferno. Este é o dia da sua virada. Este é o dia em que o impossível se curva diante da fé inabalável. Prepare-se, pois o que Deus fará hoje será um testemunho vivo de sua majestade e de seu amor incondicional por você. Sinta a urgência no ar, a expectativa que precede o extraordinário. Sinta a promessa ecoando em seu espírito, um chamado para a liberdade plena que está à sua espera. Efatá, Efatá, abre-te, porta da provisão, abre-te, caminho da abundância. Que cada grilhão financeiro, cada corrente de miséria e escassez seja agora estraçalhada pelo fogo consumidor do Espírito Santo, que a maldição da pobreza, que insiste em se agarrar como um parasita, seja arrancada de sua raiz mais profunda. Ó Senhor poderoso, em teu nome clamamos que a escassez se transforme em superabundância, que a dívida se desfaça em prosperidade, que a falta se converta em transbordamento. Como está escrito em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Que esta verdade se materialize agora. Efatá. Amados, esta não é uma promessa vazia, um mero consolo para o seu momento de aflição, um paliativo para a sua dor. Filipenses 4,19 é um decreto celestial, uma declaração de soberania divina sobre cada área da sua vida, especialmente sobre as suas finanças. Pense no contexto desta passagem. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, uma igreja que, apesar de suas próprias lutas e perseguições intensas, havia demonstrado uma generosidade excepcional, enviando ofertas para sustentar o ministério do apóstolo, mesmo quando ele estava na prisão. Eles semearam em meio à escassez e à adversidade. E Deus, em sua fidelidade inabalável, respondeu com uma promessa de provisão que transcende a lógica humana e as limitações do mundo. As riquezas na glória em Cristo Jesus não são apenas bens materiais passageiros, mas uma fonte inesgotável de recursos espirituais e terrenos que se manifestam quando vivemos em alinhamento com a vontade e os princípios de Deus. É a abundância que vem da sua natureza divina, não da nossa capacidade limitada ou do nosso esforço humano. É a provisão que se derrama não porque merecemos, mas porque Ele é fiel e bom. Você tem semeado com fé e obediência? Tem sido fiel no pouco que lhe foi confiado? Então prepare-se para o muito que está por vir, para o transbordamento que Deus tem reservado para você. Mas a palavra de Deus vai além, revelando princípios eternos e chaves celestiais para a sua prosperidade. Em Deuteronômio 28:12, lemos uma promessa que ressoa com poder.
O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Imagem poderosa e gloriosa. O próprio céu se abrindo, não apenas para a chuva literal que sustenta a vida, mas para liberar os tesouros divinos sobre cada obra das suas mãos. Isso significa que cada projeto que você iniciar, cada ideia que você conceber, cada esforço que você empreender com fé e diligência, será abençoado, frutificará abundantemente e prosperará além de suas expectativas. Pense na nação de Israel, que dependia diretamente da chuva para suas colheitas e, consequentemente, para sua subsistência. A promessa de Deus era que, ao obedecerem aos seus mandamentos, Ele abriria as janelas do céu. Não só para a chuva literal, mas para uma prosperidade tão vasta e sem precedentes que eles emprestariam a nações inteiras, sem nunca precisar tomar emprestado de ninguém. Isso fala de uma inversão de papéis radical, de sair da posição de devedor para a de credor, de sair da escassez para o transbordo ilimitado. Você está pronto para essa inversão divina em sua vida financeira? Você crê que o seu Deus pode transformar a sua realidade de devedor para credor, de dependente para provedor, de necessitado para abençoador? E não podemos esquecer de Malaquias 3:10, um texto que muitos evitam ou interpretam mal, mas que é a chave fundamental para desbloquear as janelas do céu e as comportas da bênção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Aqui, o próprio Deus nos convida a testá-lo, a provar sua fidelidade. Que audácia divina, que confiança inabalável em sua própria palavra. Ele nos desafia a sermos fiéis em nossa mordomia, a reconhecermos que tudo o que temos e somos vem dele. E em troca, ele promete um derramamento de bênçãos tão grande que não teremos onde guardar. O contexto histórico de Malaquias revela um povo que havia se desviado da fidelidade, roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, e por isso viviam em escassez, enfrentando pragas e dificuldades financeiras. Mas a promessa de restauração era clara e condicional. Ao retornarem à fidelidade, as janelas do céu se abririam e a bênção viria sem medida. Não é sobre o valor monetário que você entrega, mas sobre o princípio da obediência, sobre a fé que move a mão de Deus em seu favor. Se você tem sido fiel, continue perseverando. Se não, este é o dia propício para realinhar suas finanças com os princípios celestiais. O que você tem retido pode estar bloqueando o seu próprio milagre e a sua própria bênção. Pense na viúva de Sarepta em 1 Reis 17. Em meio a uma seca devastadora e uma fome generalizada que assolava a terra, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho, antes de morrerem de inanição. Mas Elias, o profeta de Deus, pediu-lhe para primeiro fazer um bolo para ele. Em um ato de fé radical, de obediência que desafiava a lógica, ela obedeceu. E o que aconteceu? A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou, até o dia em que o Senhor enviou chuva abundante sobre a terra. Este é um milagre de multiplicação sobrenatural, de provisão divina em meio à mais profunda escassez e desesperança. Não foi a quantidade insignificante que ela tinha que ativou o milagre, mas a qualidade de sua fé, sua obediência e sua generosidade em meio à sua própria necessidade. Você pode sentir que tem apenas um punhado de farinha, um resto de azeite, que seus recursos são mínimos. Mas se você entregá-lo nas mãos de Deus com fé, Ele pode transformá-lo em uma fonte inesgotável de provisão.
E em 2 Coríntios 9:8, a promessa se expande ainda mais, revelando o propósito da prosperidade divina. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Não é apenas sobre ter o suficiente para si mesmo, mas ter toda a suficiência em tudo, e não apenas para nós mesmos, mas para abundar em toda boa obra. Isso nos eleva a um patamar de prosperidade com um propósito maior, um propósito celestial. Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção, para que possamos estender a mão aos necessitados, para que possamos financiar o reino de Deus na terra, para que possamos ser canais de sua graça e amor para um mundo em carência. É uma prosperidade que flui, que não estagna, que não corrompe o coração, mas que se torna um canal da graça divina para o mundo. O propósito da sua prosperidade não é apenas o seu conforto pessoal ou a sua segurança material, mas a expansão gloriosa do reino de Deus na terra. Qual é a aplicação prática para você hoje, nesta quarta-feira de milagres urgentes? Primeiro, examine suas finanças com honestidade e transparência diante de Deus. Reconheça as correntes que o prendem, as dívidas que o sufocam, a mentalidade de escassez que talvez você tenha abraçado inconscientemente. Segundo, arrependa-se de qualquer incredulidade ou desobediência aos princípios financeiros de Deus. Peça perdão por não confiar plenamente em sua provisão. Terceiro, ative sua fé de forma audaciosa. Comece a declarar a palavra de Deus sobre suas finanças com autoridade e convicção. Proclame Filipenses 4:19, Deuteronômio 28:12, Malaquias 3:10, 2 Coríntios 9:8 sobre sua vida diariamente, até que essas verdades se tornem a sua realidade. Quarto, seja um semeador generoso. Seja fiel nos dízimos e ofertas, seja generoso com o necessitado, seja um canal de bênção para o reino. Quando você dá com um coração alegre, você abre as comportas do céu para receber uma colheita abundante. Quinto, seja um bom mordomo. Gerencie com sabedoria o que Deus lhe confia. Evite dívidas desnecessárias. Planeje seu futuro financeiro sob a orientação divina. A prosperidade não é apenas um evento sobrenatural isolado, mas também o resultado de princípios divinos aplicados com disciplina, sabedoria e fé inabalável. Efatá. Que a mentalidade de escassez seja quebrada agora, estilhaçada em 1000 pedaços. Que a vergonha da dívida seja removida de sua vida para sempre. Que cada porta de oportunidade financeira se abra de forma sobrenatural e inesperada. Que você receba ideias divinas para novos negócios, para investimentos sábios, para soluções criativas e inovadoras para seus desafios financeiros mais complexos. Que o favor de Deus o encontre em cada transação, em cada negociação, em cada projeto que você empreender. Que o dinheiro venha até você de fontes inesperadas, de maneiras que só Deus pode orquestrar e realizar. Que a sua conta bancária reflita a glória de Deus, não a limitação humana ou a crise econômica. Que você seja um testemunho vivo da provisão ilimitada e da fidelidade do Altíssimo. Efatá. Sinta o poder desta declaração ressoando em seu espírito, quebrando cada fortaleza de pobreza, de falta e de miséria, e estabelecendo um novo padrão de abundância e transbordamento em sua vida. Não é apenas um desejo piedoso, é um decreto profético que se manifesta agora. Você sente as ataduras da alma, os nós emocionais, as feridas não cicatrizadas que o prendem a um passado de dor, de rejeição, de traumas profundos. A amargura que envenena, o ressentimento que corrói, o medo que paralisa, a culpa que esmaga, o complexo de inferioridade que o impede de ver seu próprio valor. Tudo isso forma uma densa névoa que impede a luz de Deus
de penetrar e curar cada canto de sua alma. São correntes invisíveis, mas poderosas, que o impedem de avançar, de perdoar plenamente, de amar sem reservas, de viver a liberdade para a qual você foi chamado por Cristo. Elas o arrastam para trás, roubando sua alegria, sufocando sua voz profética e aprisionando seu potencial ilimitado. Efatá, Efatá, abre-te, alma aprisionada, abre-te, coração ferido, que cada laço de dor, cada corda de amargura, cada nó de ressentimento seja desfeito agora pela unção poderosa do Altíssimo. Que a espada flamejante do Espírito rasgue o véu de trevas que recobre seu coração e clareie cada canto esquecido e empoeirado de sua alma. Ó glorioso curador, em teu nome clamamos, que a dor se converta em cura profunda, que a amargura se transforme em doçura e perdão, que o medo dê lugar à fé inabalável, e que a culpa seja substituída pela graça redentora e libertadora de Cristo. Que a libertação emocional seja a sua nova e gloriosa realidade. Efatá. Amados, a prisão mais cruel e devastadora não é feita de grades de ferro visíveis, mas de correntes invisíveis que se forjam na alma, em seu íntimo. São as memórias dolorosas que se recusam a desaparecer, as palavras de condenação e desprezo que ecoam incessantemente em sua mente, os sentimentos de inadequação e de não pertencimento que o paralisam e o impedem de avançar. Muitos de nós carregamos fardos emocionais de anos, até mesmo de décadas, que nos impedem de experimentar a plenitude da vida que Cristo nos prometeu com tanto amor e sacrifício. São as raízes de amargura que brotam de injustiças sofridas, o veneno sutil do ressentimento que nos consome por dentro, o medo que nos impede de arriscar, de sonhar, de viver, a culpa que nos acorrenta a erros passados e o complexo de inferioridade que nos faz duvidar do nosso próprio valor e do nosso potencial dado por Deus. Essas são as trinchas invisíveis que aprisionam sua alma, impedindo o fluxo da vida divina, da alegria e da paz em você. Mas hoje, nesta quarta-feira de milagres urgentes, a palavra de Deus vem para trazer libertação completa e irrevogável. O profeta Isaías, em Isaías 61:1, nos revela a missão gloriosa do Messias, que é Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Esta profecia poderosa foi cumprida de forma plena em Jesus Cristo. Ele veio para libertar os cativos de todas as formas de cativeiro. E essa libertação não é apenas física ou espiritual, no sentido de libertação demoníaca, mas também emocional, mental e relacional. Jesus veio para restaurar corações partidos em pedaços, para curar as feridas mais profundas da alma, aquelas que ninguém vê, mas que doem intensamente. Ele não ignora sua dor. Ele a abraça com compaixão e a transforma em um testemunho de sua glória. O contexto original dessa passagem é de restauração pós-exílio para Israel, mas sua aplicação espiritual é universal e atemporal. Deus quer restaurar você de todo o cativeiro, seja ele qual for, em qualquer área da sua vida. Você é um cativo do passado, das palavras que lhe disseram, da rejeição que sofreu, do abandono que marcou sua vida? Hoje, o libertador está aqui, pronto para desatar cada nó. Jesus mesmo reforçou essa verdade libertadora em João 8:32 e 36, com palavras que ecoam através dos séculos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade não é apenas um conceito abstrato ou uma doutrina teológica, é uma pessoa, Jesus Cristo. Quando você conhece a Jesus intimamente, quando você vive e se deleita em sua palavra,
A verdade sobre quem você é em Cristo começa a desmantelar todas as mentiras, enganos e fortalezas que o inimigo plantou em sua mente e em seu coração ao longo dos anos. A verdade sobre seu valor inestimável, sua identidade divina como filho amado de Deus, seu propósito eterno. E quando o Filho, que é a própria verdade encarnada, o liberta, não há corrente que possa resistir ao seu poder. Não há prisão que possa contê-lo. Sua liberdade é total, completa, inegável e eterna. Muitos creem em Jesus, mas ainda vivem como escravos de suas emoções descontroladas e de seu passado doloroso. Hoje é o dia de reivindicar a plenitude dessa liberdade que Cristo já conquistou para você na cruz. Paulo, em Gálatas 5:1, nos exorta com um imperativo divino. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A liberdade em Cristo não é um ponto final de chegada, mas um ponto de partida para uma vida de propósito e plenitude. É uma posição que precisamos manter com vigilância e fé. O inimigo, o adversário de sua alma, sempre tentará nos arrastar de volta para a escravidão, para as velhas cadeias de culpa, de medo, de ressentimento, de vícios. Mas a palavra nos diz para estarmos firmes, para resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós. Isso implica uma decisão diária, uma postura de fé inabalável, uma recusa em permitir que o passado defina o seu presente ou o seu futuro. Cristo já pagou o preço mais alto por sua liberdade. Agora, cabe a você andar nela, viver nela, respirar nela e desfrutar dela em cada momento da sua existência. Pense na história de José no Antigo Testamento. Ele foi traído de forma cruel por seus próprios irmãos, vendido como escravo para uma terra estrangeira, falsamente acusado de um crime que não cometeu e jogado na prisão injustamente. Anos de dor, injustiça, solidão e abandono. Qualquer um de nós poderia ter se tornado amargo, ressentido, cheio de ódio e desejo de vingança. Mas José escolheu perdoar. Ele escolheu ver a mão soberana de Deus em cada circunstância, declarando em Gênesis 50:20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muito povo. Sua libertação não foi apenas da prisão física, mas da prisão da amargura e do ressentimento que poderiam ter corroído sua alma. Ele se tornou um canal de bênção, não um poço de dor e vingança. A história de José nos mostra que a cura emocional é possível, mesmo após as maiores adversidades e traumas. E o Salmo 34:17 nos conforta e nos encoraja com uma promessa divina. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Deus não apenas ouve seu clamor angustiado, Ele o livra de forma poderosa. Ele não é indiferente à sua dor. Ele não está distante de suas lutas emocionais e espirituais. Ele está presente, pronto para intervir, pronto para desatar cada nó, para curar cada ferida, para restaurar o que foi quebrado. A tribulação pode ser externa, mas muitas vezes ela se manifesta internamente, como ansiedade paralisante, depressão profunda ou um espírito oprimido e sem esperança. Mas o Senhor é o seu libertador, Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como aplicar essa verdade libertadora hoje, nesta quarta-feira de milagres urgentes? Primeiro, identifique as correntes emocionais que o prendem. Dê nome à dor, à amargura, ao medo, à culpa, à vergonha. Não as esconda mais. Traga-as para a luz curadora de Deus. Segundo, perdoe. O perdão não é um sentimento que surge espontaneamente. É uma decisão consciente e um ato de vontade. Perdoe aqueles que o feriram e perdoe a si mesmo por erros passados. O
perdão é a chave que destranca a sua própria prisão emocional e abre as portas para a sua liberdade. Terceiro, receba a cura divina de forma ativa. Peça ao Espírito Santo para tocar cada ferida, cada trauma, cada memória dolorosa e trazer cura profunda e completa à sua alma. Quarto, renove sua mente com a palavra de Deus diariamente. Substitua as mentiras do inimigo com as verdades de Deus sobre quem você é. Amado incondicionalmente, aceito plenamente, valioso aos olhos do Criador, livre em Cristo. Quinto, pratique a liberdade. Não volte aos velhos padrões de pensamento ou comportamento que o aprisionavam. Ande na nova identidade que Cristo lhe deu. Viva como alguém que foi verdadeiramente liberto. Efatá. Que toda raiz de amargura seja arrancada de seu coração com violência espiritual. Que o espírito de medo seja expulso de sua mente e de sua vida para sempre. Que a culpa e a condenação sejam substituídas pela graça redentora e pelo perdão ilimitado de Cristo. Que toda ferida emocional seja cauterizada pelo fogo purificador do Espírito Santo, deixando apenas cicatrizes de vitória. Que a alegria do Senhor seja a sua força inabalável e que a paz que excede todo entendimento inunde sua alma, seu corpo e seu espírito. Que você seja livre para amar sem reservas, livre para sonhar os maiores sonhos de Deus, livre para viver o propósito glorioso de Deus para sua vida sem impedimentos. Que você seja um vaso de honra, transbordando de cura, de esperança e de amor para um mundo ferido e sedento. Efatá. Que esta libertação seja tão real e tangível que você sinta o peso saindo de seus ombros, a névoa se dissipando de sua mente e a luz da glória de Deus inundando cada fibra do seu ser de forma instantânea e permanente. Não é um processo lento e gradual, é um decreto que se manifesta agora, neste exato momento. E as portas que se fecharam diante de você, as oportunidades perdidas que o deixaram desanimado, os sonhos adiados que parecem inalcançáveis, os projetos estagnados que não saem do lugar, os relacionamentos rompidos que deixaram marcas profundas. Você se depara com obstáculos intransponíveis, com nãos que parecem definitivos e irreversíveis, com caminhos que se encerram abruptamente, deixando-o sem direção. Há portas que foram fechadas por circunstâncias desfavoráveis, outras por engano ou falta de sabedoria, e algumas talvez pela própria mão do inimigo para impedir seu avanço e frustrar seu destino. Mas há um Deus que detém a autoridade suprema, um Deus que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Efatá, Efatá, abre-te, porta dos milagres, abre-te, caminho do destino divino. Que cada porta trancada, cada barreira levantada, cada obstáculo visível ou invisível seja agora pulverizado pelo poder da palavra viva e eficaz de Deus. E as muralhas de Jericó que se ergueram em seu caminho desabem com um brado de vitória e louvor. Ó Deus de portas abertas, em teu nome clamamos que cada oportunidade perdida seja restaurada 7 vezes mais, que cada sonho adiado se concretize de forma surpreendente, que cada projeto estagnado receba um novo fôlego e aceleração divina, e que cada relacionamento rompido seja curado e restaurado ou substituído por conexões divinas e abençoadas. Que as portas da bênção se escancarem para você de forma sobrenatural. Efatá. Amados, quantas vezes nos sentimos frustrados, desanimados e até mesmo desesperançosos diante de portas que se fecham em nosso rosto sem explicação. Aquela promoção tão esperada que não veio, o negócio promissor que não prosperou, o relacionamento que se desfez de forma dolorosa, a oportunidade de estudo ou de um novo começo que pareceu evaporar no ar.
É como se uma força invisível estivesse conspirando para impedir seu progresso, para mantê-lo em um ciclo vicioso de estagnação e frustração. Você bate incansavelmente, mas a porta não se abre. Você tenta de todas as formas, mas o caminho parece bloqueado por uma força maior. O inimigo de sua alma se deleita em ver seus sonhos engavetados, seu potencial adormecido, sua fé abalada e sua esperança murcha. Ele levanta muralhas de impossibilidade, cria labirintos de desânimo e armadilhas de desespero. Mas eu venho lhe dizer, com a autoridade da palavra de Deus, que há um Deus que detém as chaves de todas as portas, e Ele está pronto para usá-las em seu favor, nesta quarta-feira de milagres urgentes. Em Apocalipse 3:8, Jesus declara uma verdade poderosa e consoladora à igreja de Filadélfia, uma igreja fiel e perseverante. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é uma promessa de soberania divina sobre as circunstâncias mais adversas. Mesmo com pouca força, mesmo em meio às suas fraquezas e limitações humanas, se você guardar a palavra de Deus em seu coração e não negar o nome de Jesus, Ele coloca diante de você uma porta que nenhum homem, nenhum demônio, nenhuma circunstância, nenhuma crise pode fechar. Esta porta aberta representa oportunidades divinas, acesso a novos níveis de unção, de propósito, de influência e de favor. É a porta para o seu destino, para o cumprimento das promessas de Deus em sua vida, para a manifestação plena do seu chamado. Você tem se sentido fraco, incapaz, sem recursos? Não importa. O poder de Deus se aperfeiçoa e se manifesta plenamente na fraqueza humana. Confie que Ele tem uma porta aberta e gloriosa para você. Isaías 22:22 reforça essa autoridade suprema de Deus. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Esta passagem, embora se refira a um administrador humano no contexto original, é profética de Jesus Cristo, que detém a autoridade suprema e o governo sobre todas as coisas. Ele tem a chave da casa de Davi, que simboliza a autoridade, governo e poder. Ele tem o poder absoluto de abrir o que está fechado e de fechar o que está aberto. Isso significa que se Ele decretar uma porta aberta para você, ela permanecerá aberta, independentemente dos adversários, da oposição ou das dificuldades. E se Ele fechar uma porta que não é para você, ela se fechará para sua proteção, para o seu bem e para direcioná-lo ao caminho certo e ao plano perfeito dele. Você não precisa forçar portas que Deus não abriu, nem temer portas que Ele abriu para você. Em Colossenses 4:3, o apóstolo Paulo nos ensina a orar com discernimento, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Aqui, a porta que Paulo busca é para a evangelização, para a proclamação da palavra de Deus. Isso nos lembra que as portas que Deus abre nem sempre são apenas para nosso benefício pessoal ou material, mas muitas vezes são para a expansão do seu reino na terra. Ele pode abrir portas de influência, de comunicação, de ministério, para que você possa ser um instrumento poderoso em suas mãos para alcançar outros com o Evangelho. Talvez a porta que você espera e anseia não seja apenas para sua carreira profissional ou para sua vida financeira, mas para que através dela você possa impactar vidas para a eternidade, deixando um legado de fé e amor.